Olá pessoal, nesta aula vamos estudar sobre a obra de Isaac Newton, alguns detalhes da sua biografia, seus principais trabalhos científicos, as suas experiências com prismas, a teoria das cores, e o desenvolvimento dos telescópios refratores e o surgimento dos telescópios refletores. De acordo com o calendário juliano, em uso na Inglaterra na época, Isaac Newton nasceu no dia de Natal, em 25 de dezembro de 1642. De acordo com o calendário gregoriano, Isaac Newton nasceu em 2 de janeiro de 1643. De acordo com o calendário juliano, Isaac Newton faleceu em 20 de março de 1726, e de acordo com o calendário gregoriano, Newton faleceu em 31 de março de 1727. Isaac Newton foi um matemático, físico, astrônomo, alquimista, teólogo e autor inglês, descrito em seu tempo como filósofo natural. Ele é amplamente reconhecido como um dos maiores matemáticos e físicos de todos os tempos, entre os cientistas mais influentes, e foi uma figura-chave na revolução filosófica conhecida como Iluminismo. Newton matriculou-se no Trinity College em 1661, aos 18 anos como aluno servente. Em 1665 tornou-se bacharel em artes. Em 1668 doutorou-se, e um ano depois assumiu a cátedra de matemática, com apenas 26 anos, substituindo Isaac Barrow, mestre, amigo e protetor. Barrow, como professor de matemática, reconheceu que Newton estava além da normalidade e estimulou-o a desenvolver suas aptidões. Newton esteve sempre ligado a essa universidade, deixando a cátedra somente em 1701, aos 58 anos. Com a universidade fechada por causa da peste bubônica, Isaac Newton refugiou-se em sua casa, um ano e meio mais ou menos. Nesse período, 1665 a 1666, desenvolveu o teorema do binômio, o método das fluxões, uma teoria sobre a natureza da luz e as primeiras ideias sobre atração gravitacional. Newton criou o cálculo como uma ciência sistematizada, generalizando métodos de seus predecessores e descobrindo o teorema fundamental. Ele avançou bastante com as técnicas do cálculo, abordando questões difíceis como a da atração entre vários corpos e outras que hoje são da teoria do potencial e do cálculo de variações. Suas leis da mecânica e da gravitação fundamentaram a mecânica celeste, nas bases matemáticas usadas hoje na astronomia. Em geometria, Newton classificou as curvas cúbicas em 5 tipos projetivos principais e fez o primeiro estudo sistemático das singularidades das curvas planas algébricas. Tratou da quadratura das ovais e a discussão que fez a respeito levantaria ideias de grande alcance no futuro. As contribuições de Newton à análise numérica incluem a fórmula de interpolação e sua relação com a integração numérica, um bonito polígono articulado para traçar uma cônica dados 5 de seus pontos, as fórmulas das somas das potências das raízes de uma equação e sua aplicação para achar a maior raiz e a regra para descobrir raízes imaginárias. Esta última só seria demonstrada em 1865. Vamos analisar agora algumas das obras de Isaac Newton e as suas contribuições para a ciência. A obra sobre a análise de equações com um número ilimitado de termos é um trabalho matemático de Isaac Newton. Essa obra foi composta em 1669, provavelmente em meados daquele ano, a partir das ideias que Newton havia adquirido durante o período de 1665 a 1666. A série exponencial, ou seja, tendendo ao infinito, foi descoberta por Newton e essa está contida nessa obra. Esse tratado também contém a série seno, a série cosseno, a série arco, a série logarítmica e a série binomial. A explicação foi escrita para remediar aparentes fraquezas na série logarítmica, que foi republicada devido a Nicolaus Mercator, ou por incentivo de Isaac Barrow, em 1669, para averiguar o conhecimento da autoria prévia de um método geral de séries infinitas. A escrita circulou entre os estudiosos como manuscrito em 1669 para um grupo de matemáticos britânicos e continentais. O livro O Método de Fluxões e Séries Infinitas é uma obra de Isaac Newton que foi concluída em 1671 e foi publicada em 1736. A palavra fluxion é um termo de Newton para uma derivada. Newton originalmente desenvolveu o método durante o fechamento de Cambridge, durante a Grande Peste de Londres, de 1665 a 1667, mas não optou por tornar suas descobertas conhecidas. Gottfried Leibniz desenvolveu sua forma de cálculo independentemente por volta de 1673, 7 anos após Newton ter desenvolvido a base para o cálculo diferencial, como visto em documentos sobreviventes como Método de Fluxões e Fluentes, de 1666. Leibniz, no entanto, publicou sua descoberta do cálculo diferencial em 1684, 9 anos antes de Newton publicar formalmente sua forma de notação de fluxão de cálculo em parte, durante 1693. Hoje, a notação de cálculo em uso é principalmente a de Leibniz. O método das fluxões de Newton foi formalmente publicado póstumamente, mas após a publicação do cálculo por Leibniz,
surgiu uma rivalidade amarga entre os dois matemáticos sobre quem havia desenvolvido o cálculo primeiro, provocando Newton a revelar seu trabalho sobre fluxões. A obra Um Tratado sobre a Quadratura de Curvas é um tratado escrito em 1693 por Isaac Newton, mas publicado em 1704 como apêndice da obra óptica de Newton. A obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural foi escrita por Isaac Newton. Muitas vezes essa obra é referida simplesmente como princípio. É uma obra que expõe as leis do movimento de Newton e sua lei da gravitação universal, em 3 livros escritos em latim, publicados pela primeira vez em 5 de julho de 1687. Depois de anotar e corrigir sua cópia pessoal da primeira edição, Newton publicou mais 2 edições, durante 1613 com erros de 1687 corrigidos, e uma versão melhorada de 1726. O princípio forma a base da mecânica clássica. Entre outras realizações, essa obra explica as leis do movimento planetário de Kepler, que ele obteve pela primeira vez empiricamente. O Princípio é considerado uma das obras mais importantes da história da ciência. O Princípio trata principalmente de corpos maciços em movimento, inicialmente sob uma variedade de condições e leis hipotéticas de força em meios não resistentes e resistentes, oferecendo assim critérios para decidir, por observações, quais leis de força estão operando em fenômenos que podem ser observados. Ele tenta cobrir movimentos hipotéticos ou possíveis, tanto de corpos celestes quanto de projéteis terrestres. Ele explora problemas difíceis de movimentos perturbados por múltiplas forças atrativas. Seu terceiro e último livro trata da interpretação de observações sobre os movimentos dos planetas e seus satélites. A obra óptica, ou Um Tratado das Reflexões, Refrações, Inflexões e Cores da Luz, é um livro do filósofo natural inglês Isaac Newton, que foi publicado em inglês em 1704. Uma tradução latina acadêmica apareceu em 1706. O livro analisa a natureza fundamental da luz por meio da refração da luz com prismas e lentes, a difração da luz por folhas de vidro espaçadas e o comportamento das misturas de cores com luzes espectrais ou pós de pigmento. A obra óptica foi o segundo grande livro de Newton sobre ciência física e é considerado um dos 3 maiores trabalhos sobre a óptica durante a Revolução Científica. O nome de Newton não apareceu na página de rosto da primeira edição da obra óptica. A publicação de Óptica representou uma grande contribuição para a ciência, diferente, mas em alguns aspectos rivalizando com o Princípio. A obra óptica é em grande parte um registro de experimentos e as deduções feitas a partir deles, cobrindo uma ampla gama de tópicos no que mais tarde seria conhecido como óptica física. Ou seja, este trabalho não é uma discussão geométrica da catóptrica ou dióptrica, os tradicionais assuntos de reflexão da luz por espelhos de diferentes formas e a exploração de como a luz é curvada ao passar de um meio como o ar em outro, como água ou vidro. Em vez disso, o óptica é um estudo da natureza da luz e da cor e dos vários fenômenos de difração que Newton chamou de inflexão da luz. Neste livro, Newton expõe na íntegra seus experimentos, relatados pela primeira vez à Royal Society de Londres em 1672, sobre a dispersão ou a separação da luz em um espectro de suas cores componentes. Ele demonstra como a aparência da cor surge da absorção seletiva, reflexão ou transmissão das várias partes componentes da luz incidente. O maior significado da obra de Newton é que ela derrubou o dogma, atribuído a Aristóteles ou Teofrasto, e aceito pelos estudiosos no tempo de Newton, que a luz pura, como a luz atribuída ao Sol, é fundamentalmente branca ou incolor, e é alterada em cores pela mistura com a escuridão causada por interações com a matéria. Newton mostrou que exatamente o oposto era verdade. A luz é composta de diferentes matizes espectrais. Ele descreve 7: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta, e todas as cores, incluindo o branco, são formadas por várias misturas desses matizes. Ele demonstra que a cor surge de uma propriedade física da luz. Cada matiz é refratada em um ângulo característico por um prisma ou lente, mas afirma claramente que a cor é uma separação dentro da mente e não uma propriedade inerente dos objetos materiais ou da própria luz. Por exemplo, ele demonstra que uma cor vermelho-violeta, magenta, pode ser misturada pela sobreposição das extremidades vermelha e violeta de 2 espectros, embora essa cor não apareça no espectro e, portanto, não seja uma cor da luz. Ao conectar as extremidades vermelha e violeta do espectro, ele organizou todas as cores como um círculo de cores que tanto prediz quantitativamente as misturas de cores, quanto descreve qualitativamente a semelhança percebida entre os tons. A contribuição de Newton para a dispersão prismática foi a primeira a delinear matrizes de múltiplos prismas. As configurações de múltiplos prismas, como expansores de feixe, tornaram-se centrais para o projeto do laser ajustável, mais de 275 anos depois,
e preparar o terreno para o desenvolvimento da teoria de dispersão de múltiplos prismas. A obra Enumeração de Curvas de Terceiro Grau foi escrita por volta de 1676 por Isaac Newton. Nesse livro, Newton anotou 72 espécies de cúbicas e traçou cuidadosamente uma curva de cada espécie. Isaac Newton fez uma série de experiências fundamentais sobre a luz e as cores, em 1664, durante umas férias forçadas, em sua casa no campo. Vamos estudar algumas dessas experiências e outras informações sobre as cores e suas propriedades. Experiências sobre a luz e as cores. Como Newton explicou a separação das cores da luz do Sol? Em 1665, quando Isaac Newton tinha 23 anos, a peste se espalhou pela Europa. Para fugir do contágio na cidade grande, Newton passou 1 ano e meio no campo, na casa de sua mãe. Durante essas férias forçadas, dedicou-se ao estudo e à pesquisa por conta própria, e fez surpreendentes descobertas que só publicou vários anos depois. Vamos analisar seus estudos sobre a luz e as cores. Newton dispunha apenas de alguns prismas, lentes e da luz do Sol. Fazendo um pequeno furo em uma cortina, obteve um feixe estreito de luz que fez incidir sobre o prisma. A luz, depois de passar pelo prisma, projetava sobre a parede oposta uma mancha alongada, com as cores distribuídas do vermelho ao violeta. Isaac Newton escreveu, abre aspas, foi muito agradável observar as cores vivas e intensas, mas logo tratei de examiná-las com cuidado, fecha aspas. De cara, ele chegou à ideia de que a luz branca do Sol é composta de luzes de todas as cores visíveis. O que o prisma faz é simplesmente separar essas componentes. A componente violeta é a mais desviada e a vermelha a menos desviada. As outras têm desvios intermediários. Para testar essa ideia, Newton fez a luz espalhada pelo prisma incidir sobre outro prisma, colocado na posição invertida. Bingo! O segundo prisma juntou de novo as luzes componentes e a luz branca ressurgiu no outro lado. Para ter certeza de sua interpretação, Newton fez uma experiência crucial e incidiu a luz dispersada sobre um cartão com pequeno furo. Ajustando a posição do furo, deixou passar só uma componente, a vermelha, por exemplo. Fez esse feixe incidir sobre o segundo prisma e não observou nenhuma decomposição a mais. O feixe se desviava, mas continuava da mesma cor. Com essas e outras observações, Newton demonstrou que a luz branca do Sol é uma mistura de luzes com as cores visíveis. Cada cor sofre um desvio diferente pelo prisma. Tecnicamente, dizemos que a luz violeta é mais refringente que a vermelha, pois se desvia mais, ou, em outros termos, o índice de refração da componente violeta é maior que o índice de refração da componente vermelha. Durante toda a sua vida, Newton acreditou que a luz era feita de partículas emitidas pelos corpos luminosos. Cores diferentes corresponderiam a partículas diferentes. No ar, todas as partículas teriam a mesma velocidade, mas, entrando no prisma de vidro, a velocidade seria diferente para cada cor. Isso causaria o desvio diferente das componentes da luz. Outros cientistas, como Christian Huygens, diziam que a luz era formada de ondas, cada cor tendo um comprimento de onda diferente. Hoje, sabemos que Huygens tinha mais razão. Mas, para sermos justos com Newton, lembramos que ele dizia que não fazia hipóteses sobre a natureza da luz, apenas observava seu comportamento. Experiências sobre a luz e as cores do arco-íris. Em seu livro sobre a óptica, Newton explica a origem das cores do arco-íris. Esse belo fenômeno acontece quando o Sol está relativamente baixo, em um lado do céu, e no outro lado existem nuvens escuras de chuva. Para entender como surge o arco-íris, vamos ver o que acontece com um raio de luz do Sol que incide sobre uma gota de água que está na nuvem. Esse raio se dispersa em suas cores componentes e cada componente se desvia de um ângulo diferente. Para simplificar, vamos examinar apenas as componentes vermelha e violeta. Como já sabemos, a componente violeta se desvia mais que a vermelha. Depois de percorrer um pequeno trecho, cada raio chega à superfície interna da gota. Nessa superfície, uma parte do raio de luz sai da gota, mas outra parte se reflete e continua na gota até atingir de novo a superfície. Nesse ponto, parte da luz sai da gota, desviando-se novamente. É essa luz que, eventualmente, pode chegar a seus olhos. Ao sair da gota, o ângulo da componente violeta com a direção do raio de sol é menor que o ângulo da componente vermelha. É fácil ver, portanto, que a luz de cada cor que chega a seu olho foi desviada por gotas de alturas diferentes. A luz violeta que atinge seu olho foi desviada por uma gota mais baixa, enquanto que a luz vermelha foi desviada por outra gota mais alta. Isso explica a ordem das cores no arco-íris. O vermelho fica na parte de fora do arco. Nesse desenho, mostramos os raios do Sol penetrando horizontalmente, mas o resultado é semelhante, mesmo se eles vierem em outra direção. Se a luz do Sol vier na horizontal, isto é,
Se o Sol estiver bem baixo no horizonte, o ângulo entre o arco e a horizontal é 42 graus, aproximadamente, um pouco maior para o vermelho e um pouco menor para o violeta. É claro que essa condição é satisfeita para todos os pontos em um cone com vértice no olho do observador e semiângulo igual a 42 graus. Essa é a razão pela qual vemos um arco. Quanto mais alto o Sol estiver, menor a parte visível do arco. Se o Sol estiver mais alto que 42 graus, o arco não é visto, pois fica abaixo do horizonte. O arco, na verdade, é formado pelo desvio e dispersão da luz do Sol em um número enorme de gotas. Só algumas dessas gotas desviam a luz na direção de seus olhos. Outra pessoa a seu lado verá a luz desviada por outras gotas diferentes, isto é, verá outro arco-íris. Cada um vê seu arco-íris particular e cada um está no vértice de seu próprio arco-íris. Qual é a distância do arco-íris até você? Qualquer uma, pois qualquer gota situada nas laterais do cone que tem seu olho no vértice pode contribuir para seu arco-íris. As gotas podem estar até bem perto de você, como acontece quando você vê um arco-íris formado pela água espalhada por um dispersor de jardim. Experiência sobre a luz e as cores. Somando e subtraindo cores. As cores da televisão. O vermelho dessas rosas é uma propriedade intrínseca das rosas ou será devido apenas à luz que incide sobre elas? Resposta. A cor de um objeto depende tanto da luz que ilumina esse objeto, quanto de propriedades específicas de sua superfície e textura. Para entender melhor esse fato, vamos ver como as cores podem ser somadas e subtraídas. A experiência de Newton com dois prismas é um exemplo de soma de cores. As cores componentes, somadas no segundo prisma, reproduzem a luz branca, mas não é necessário usar todas as cores visíveis para obter o branco. Basta usar três cores, ditas primárias, o vermelho, o azul e o verde. Projetando, sobre uma tela branca, feixes de luz com essas três cores primárias, observamos que a soma delas, no centro, é branca. A soma do vermelho com o verde é o amarelo, e assim por diante. Qualquer cor visível pode ser obtida somando essas três cores, variando adequadamente a intensidade de cada uma delas. Na verdade, com essas três cores conseguimos cores que nem estão no espectro solar, como o marrom. Isso é usado na tela da televisão. Se você olhar bem de perto, verá que a tela é coberta de pontos com apenas essas três cores. Vistos de longe, os pontos se mesclam e vemos toda a gama multicolorida. Aliás, neste exato momento, todas as cores que você vê em seu monitor são a soma dessas três, vermelho, verde e azul. Subtrair cores consiste em eliminar uma ou mais das componentes da luz. Por exemplo, misturar tintas equivale a subtrair cores. Desde crianças, sabemos que tinta azul misturada com tinta amarela dá tinta verde. O que acontece é que os pigmentos da tinta azul absorvem as componentes do lado vermelho e os pigmentos da tinta amarela absorvem as componentes do lado azul. Sobram as componentes intermediárias, isto é, o verde. Voltamos então às rosas do início. Nessa figura, vemos as mesmas rosas iluminadas por luz verde. A luz verde incidente é fortemente absorvida pelas pétalas das rosas, e elas tornam-se quase pretas. A cor das rosas depende, portanto, das substâncias de suas pétalas, da luz ambiente e da interação entre elas. Vamos estudar agora sobre o desenvolvimento dos telescópios refratores. Galileu Galilei foi o primeiro grande fabricante de telescópio. Como foi o desenvolvimento do telescópio logo após Galileu? Os telescópios construídos por Galileu tinham lente objetiva convergente, que fica voltada para o objeto observado, e lente ocular divergente, que fica voltada para o olho do observador. Uma primeira evolução significativa do telescópio foi trocar a lente ocular por uma lente, assim como a objetiva, também convergente. Essa foi uma contribuição de Johann Kepler para o desenvolvimento do telescópio, que Galileu, talvez por rivalidade com Kepler, nunca aceitou. Em 1611, no livro A Parte Óptica da Astronomia, Kepler apresenta um novo tipo de telescópio, com duas lentes convergentes. Com elas, apesar de se ter imagens invertidas, se ganha muito no tamanho do campo de visão. Telescópios com oculares divergentes têm pequenos campos de visão que diminuem drasticamente com o aumento da imagem obtida. Na prática, com os telescópios keplerianos, passava-se a se construir telescópios com aumentos cada vez maiores. No século XVII, fora as grandes descobertas realizadas por Galileu, todas as demais descobertas astronômicas relevantes foram feitas com a utilização de telescópios desse tipo. Na década de 1640, por exemplo, Francisco Fontana, astrônomo italiano, utilizando um telescópio kepleriano, descobriu faixas equatoriais na superfície de Júpiter e manchas na superfície de Marte. Giovanni Battista Riccioli, também astrônomo italiano, observou sombras das luzes de Júpiter no corpo do planeta, o que demonstrava que Júpiter não tinha luz própria, mas era iluminado pelo Sol, assim como a Terra. Em 1650,
Riccioli descobriu um par de estrelas duplas. À medida que se tentava a fabricação de telescópios com melhores imagens, alguns problemas ou desafios surgiam. Cedo se verificou que lentes com superfícies que tivessem a forma de parte da superfície de uma esfera, lentes esféricas, não convergiam os raios de luz que passassem por elas para um único ponto, borrando a imagem obtida. A esse fenômeno foi dado o nome de aberração esférica. As imagens também costumavam apresentar halos coloridos no seu entorno. A esse fenômeno, mesmo não entendido imediatamente, foi dado o nome de aberração cromática. Ocorre devido ao fato dos raios de luz de diferentes cores que passam por uma lente serem desviados em ângulos diferentes, não convergindo para o mesmo ponto. Em 1638, René Descartes apresentou a solução teórica para o problema da aberração esférica. Willebroord Snellius, matemático holandês mais conhecido por Snell, havia observado que se um raio de luz passa de um meio para outro, por exemplo, do ar para o vidro, ele será desviado de um ângulo que dependerá das características físicas, a qual chamou índice de refração dos dois meios. Utilizando a lei de Snell, poderiam então ser desenhadas e fabricadas lentes que não apresentassem aberração esférica. Como disse, Descartes apresentou uma solução apenas teórica para o problema. Na época não havia tecnologia para a fabricação de lentes que não fossem esféricas, mas a própria lei de Snell mostrava que se usassem lentes objetivas de grande distância focal, pequena parte da superfície de uma esfera de grande raio, o problema da aberração esférica seria minimizado. Na prática, verificou-se algo semelhante para o problema da aberração cromática. Mas o objetivo de grande distância focal implicava em telescópios com tubos de grandes comprimentos. A segunda metade do século XVII foi marcada pela construção de telescópios cada vez maiores, que não apenas implicavam em melhores imagens, mas também em maiores aumentos. Um dos maiores observadores, fabricante de lentes e construtor de telescópio de todos os tempos foi o holandês Christian Huygens. Em 1655, Huygens construiu um telescópio com lente objetiva plano-convexa de 5,7 cm de diâmetro, 3,37 metros de distância focal e aumento de 50 vezes. Foi com esse telescópio que no dia 25 de março daquele ano, procurando resolver o problema das orelhas de Saturno narrado por Galileu, Huygens descobriu Titã, a maior lua desse planeta. Huygens não viu as orelhas de Saturno naquela oportunidade, pois hoje sabemos, a Terra estava passando pelo plano dos anéis de Saturno, o que não permitiu a visualização desses anéis. À medida que a Terra foi se afastando do plano dos anéis de Saturno, esses foram surgindo gradativamente para os telescópios de Huygens. Em 1659, na obra Sistema Saturnium, Huygens anunciou serem as tais orelhas de Saturno, anéis muito finos centrados no planeta, e explicou suas mudanças de forma. Grande parte das observações de Saturno, Huygens fez com um telescópio de 7 metros de distância focal e aumento de 100 vezes. Huygens continuou construindo telescópios cada vez maiores, chegando à construção de um com 37 metros de comprimento e não completando o projeto de outro de 65 metros. Chegou a fabricar a lente objetiva com 23 centímetros de diâmetro. Uma nova dificuldade se apresentava para a construção de telescópios tão grandes. Como construir tubos suficientemente rígidos para manter as lentes objetiva e ocular em suas devidas posições, qualquer que fosse o posicionamento do telescópio? Huygens tentou solucionar esse problema com a construção de um telescópio aéreo, onde o aparato que continha a objetiva e o aparato que continha o ocular eram ligados apenas por um cordão. Se você movimentasse o ocular, a objetiva deveria se movimentar de tal forma a manter sempre o seu alinhamento com a primeira. Essa não foi uma ideia bem sucedida. Um outro grande fabricante de telescópios do século XVII foi Johannes Revelius, astrônomo polonês que em 1641 construiu um importante observatório no telhado de sua casa em Danzig. Esse observatório chegou a ser equipado com um telescópio de 18 metros de comprimento. O maior telescópio construído por Revelius, entretanto, foi um gigante com 45 metros de comprimento. Esse era um telescópio de muito difícil operação, tremia como vara verde, ao sopro de uma leve brisa, e era muito difícil conseguir e manter o alinhamento entre a ocular e a objetiva, devido a flexões do sistema que as deveria manter posicionadas. Assim como o telescópio de 37 metros de Huygens, o telescópio de 45 metros de Revelius pouco acrescentou ao conhecimento astronômico da época. Do observatório do telhado de sua casa, Revelius descobriu cometas, mapeou manchas solares, mapeou a superfície lunar, etc. Sua mais importante obra foi Selenografia ou Uma Descrição da Lua, publicada em 1647. Essa obra lhe tornou conhecido como fundador da topografia lunar. Vamos estudar agora sobre o surgimento dos telescópios refletores. Paralelamente ao desenvolvimento dos primeiros telescópios refratores, chamamos assim os telescópios em que o elemento óptico principal é uma lente, uma nova ideia começou a ganhar força. Por que não construir telescópios com espelhos côncavos,
Ao invés das lentes objetivas convergentes até então utilizadas, os defensores dessa ideia acreditavam que se poderia construir espelhos objetiva maiores que as lentes objetiva, ao mesmo tempo que se resolveria o problema da aberração cromática. O ângulo que um espelho reflete um raio de luz independe da cor da luz. Basicamente, um espelho côncavo faz o mesmo que uma lente convergente. Ambos convergem os raios de luz que chegam até eles. A diferença é que os raios de luz atravessam a lente e são convergidos para detrás dela, ao passo que os raios de luz são refletidos pela superfície do espelho e são convergidos para a região na frente do espelho. No espelho, os raios de luz incidentes e refletidos se superpõem em uma mesma região do espaço. O primeiro que tentou colocar essa nova ideia em prática foi Niccolò Zucchi, astrônomo e físico jesuíta italiano. Em seu livro Óptica e Filosofia, publicado em 1652, Zucchi relata que muitos anos antes, em 1616, ele havia tentado produzir imagens com um espelho côncavo de bronze e uma lente ocular. Os primeiros resultados obtidos não o encorajaram a prosseguir com o experimento. Zucchi escreveu, abre aspas, se a ocular fica na frente do espelho, quando tentamos observar, nossa cabeça impede da luz do astro chegar ao espelho. Se tentamos deslocar a ocular lateralmente, quando for maior esse deslocamento, menos luz do astro chega ao ocular. Em 1636, Henri Mersenne, matemático e filósofo jesuíta francês, publicou o livro Harmonia Universal, onde apresenta a ideia de um telescópio com dois espelhos côncavos, um voltado para o outro. O maior deles receberia luz diretamente do objeto observado e a refletiria até o segundo espelho, que novamente a refletiria para um orifício no centro do primeiro espelho. Após passar por esse orifício, o raio de luz chegaria à lente ocular, que formaria a imagem para o observador. René Descartes haveria desestimulado Mersenne de prosseguir com essa ideia. James Gregory, matemático e astrônomo escocês, em 1663, em seu livro Óptica Promota, foi além de Mersenne e determinou a forma exata que os espelhos côncavos deveriam ter, ligeiramente hiperboloidal e elipsoidal. Naquela época não havia tecnologia para a produção dos espelhos com as formas necessárias. O primeiro telescópio gregoriano, que hoje é uma realidade, só foi fabricado no século XVIII. O primeiro telescópio refletor, chamamos assim os telescópios em que o elemento óptico principal é um espelho, só foi construído efetivamente em 1668. Seu inventor foi o físico inglês Isaac Newton. O sistema óptico de um telescópio newtoniano é constituído por três elementos: um espelho côncavo, um espelho plano e uma lente convergente. Newton não se preocupou em construir um telescópio com a melhor imagem possível. Ele não se preocupou com a aberração esférica. A principal função do primeiro telescópio construído por Isaac Newton foi mostrar que telescópios refletores eram possíveis e que esses não apresentavam aberração cromática. Em seus estudos da decomposição da luz, Newton entendeu que a origem da aberração cromática estava no fato de raios de luz de cores diferentes serem desviados diferentemente quando da passagem de um meio para outro, por exemplo, do ar para o vidro e do vidro para o ar, mas em um espelho isso não acontecia. A direção em que a luz é refletida por um espelho independe de sua cor, dependendo apenas da direção de incidência do raio de luz sobre a superfície do espelho. O primeiro telescópio construído por Newton tinha espelho de pouco mais de 3 cm de diâmetro e 16 cm de distância focal e era feito de espéculum, uma liga de cobre e estanho que, quando polida, refletia relativamente bem os raios de luz. Com esse telescópio foi possível ver as luas de Júpiter, que haviam sido descobertas por Galileu, e também como Galileu acompanhar as fases de Vênus. Newton construiu pelo menos mais uma versão de seu telescópio, versão essa que em 11 de janeiro de 1672 apresentou à Royal Society. Esse aparelho, um pouco maior que o primeiro, com 5 cm de diâmetro, encontra-se preservado e exposto no Museu Britânico. A quase totalidade dos telescópios profissionais atuais é refletora, porém com o sistema óptico publicado em 25 de abril de 1672 por Laurent Cassegrain, professor de ciências francês. Basicamente, o telescópio cassegrainiano se distingue do gregoriano por ter espelho secundário convexo colocado antes do ponto de foco do espelho primário, enquanto o gregoriano tem espelho secundário côncavo, colocado após o ponto de foco do espelho primário. No telescópio cassegrainiano, o espelho primário deve ser parabólico côncavo e o espelho secundário hiperbólico convexo. Para chegar aos telescópios atuais, o problema da aberração esférica começou a ser efetivamente resolvido no início do século XVIII, com o desenvolvimento de tecnologias para a fabricação de espelhos com outras formas que não fossem plana ou esférica. O primeiro telescópio com aberração esférica praticamente zero foi fabricado em 1723 pelo escocês James Short. Foi um telescópio newtoniano com espelho parabólico feito de espéculum. Durante a sua vida, Short fabricou mais de 1000 telescópios newtonianos e gregorianos, todos com espelhos dessa liga metálica. O primeiro telescópio acromático foi construído em 1736 por Chester Moore Hall, advogado e matemático inglês. Hall percebeu que vidros com composições diferentes
Não apenas desviavam por ângulos diferentes os feixes de luz que passavam por eles, como também variava o ângulo de desvio, de cor para cor, de forma diferente. Assim, seria possível construir uma objetiva que não apresentasse aberração cromática, combinando duas lentes feitas de materiais diferentes. Dentre os materiais disponíveis, Hall determinou o par que melhor prestava aos seus objetivos, vidros Crawl e Flint, e calculou as formas exatas que cada lente deveria ter. A de vidro Crawl seria biconvexa, e a de vidro Flint seria côncava-convexa. Para não dar pistas antecipadas do evento em que trabalhava, Hall encomendou cada uma das lentes de sua objetiva a uma firma diferente. Entretanto, as duas firmas contratadas por Hall contrataram o mesmo óptico para fazer o serviço. George Bass foi o óptico que construiu a primeira objetiva cromática, com 6,5 cm de diâmetro e distância focal de 50 cm. Quase que simultaneamente, George Bass recebeu as encomendas das duas lentes, de mesmo diâmetro e curvaturas. Isso não poderia ser coincidência. Bass não demorou a matar a charada, e antes mesmo de concluir seu trabalho, já divulgava a ideia da objetiva cromática em um grande círculo de relacionamento. As objetivas com dois elementos podem reduzir muito o cromatismo das lentes. Com o objetivo de reduzir ainda mais a aberração cromática, têm sido construídas objetivas com 3 elementos, denominadas apocromáticas. Atualmente, os espelhos dos telescópios são construídos a partir de blocos de vidro. Por polimento, dá-se a forma desejada a uma das faces do bloco de vidro e aplica-se sobre essa face, em uma câmara de vácuo, uma fina camada de alumínio. O alumínio refletirá a luz, o vidro apenas dá a forma desejada a essa camada de alumínio. Os telescópios refletores, além de não apresentar aberração cromática, são mais fáceis de serem fabricados que os refratores. Para fazer um espelho, você tem que polir apenas uma face do bloco de vidro. Para fazer uma lente, você tem que polir duas faces. Além disso, para fazer o espelho, o vidro não precisa ser de primeiríssima qualidade, pois a luz não passará por dentro do vidro. Ela apenas interagirá com a camada de alumínio depositada sobre uma de suas superfícies. Newton respondeu aos antigos mistérios filosóficos da luz e do movimento, e efetivamente descobriu a gravidade. Mostrou-nos como prever o curso dos corpos celestes, estabelecendo assim nosso lugar no cosmos. Newton morreu em 20 de março de 1727, após alguns anos de sofrimento, inclusive com crises terríveis de cálculos renais. Foi enterrado como rei na abadia de Westminster, após 8 dias de velório e luto oficial. O epitáfio, ou a frase escrita sobre o túmulo de Isaac Newton, afirma: "É uma honra para o gênero humano que um tal homem tenha existido." E para encerrar essa humilde aula que estudou um pouco sobre a mente e o trabalho genial de Newton, eu gostaria de ler as seguintes palavras escritas por Isaac Newton. "Ignoro o que eu possa aparentar para o mundo, mas aos meus próprios olhos pareço ter sido apenas um menino, a brincar na praia e a entreter-se, de tempos a tempos, com o encontro de um seixo mais liso ou uma colcha mais bonita do que os outros, enquanto o grande oceano da verdade jazia inexplorado diante de mim. Se vi mais longe que Descartes, foi porque estava colocado sobre ombros de gigantes." Estas são as referências bibliográficas. E encerramos a aula por aqui. Muito obrigado a todos e a todas que me acompanharam nessa e em todas as aulas. Agradeço pela atenção de todos vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam na seção dos comentários do vídeo. Até mais!